Ô, Luciano, olha só, antes de falar então quem está por trás disso, eu queria entender o porquê que foi divulgado agora. Será que foi divulgado por outras pessoas para incriminar um certo tipo de pessoa, um certo tipo de grupo? Deve ter algo por trás desse encaminhamento desses arquivos. Eles não vão jogar assim só por jogar. O É, que que tu acha é. sobre isso? É uma excelente questão. Como isso aí já existe há 5 anos, tanto que eu falei que eu mostrei essa lista há 5 anos atrás, se alguém procurar meu canal vai encontrá-la. Eu falei o nome, a lista é enorme, né? E por que que só agora, depois de 5 anos, 4 anos, não sei se 5 ou 4, mas enfim, né? Foi mostrado. Porque, aí eu vou entrar em outro assunto que é a Aliança da Terra, que eu queria te falar. A Aliança da Eu Terra anotei aqui, eu quero saber. a Aliança da Terra é um grupo que está vindo para derrubar a chamada nova ordem mundial do planeta, né? Que é um grupo que dominava toda essa elite maligna, a elite maligna globalista do planeta que fazia essas atrocidades aí. Então, a Aliança da Terra é um grupo militar, né? Militar, com as maiores inteligências militares do planeta, encabeçada pelos Estados Unidos, que estão também cooptando outros exércitos do mundo para cada país fazer o seu trabalho de casa, a sua lição de casa, né? Então, o general lá dos Estados Unidos, olha, você do país tal, nós estamos fazendo a limpeza desse grupo, você faz as suas ações lá, eu faço aqui, né? E todos mais ou menos coordenados. É o que está acontecendo, aconteceu na derrubada da Venezuela, derrubada do Irã agora, né? Tudo isso são ações da chamada Aliança da Terra. E o Trump é apenas um laranja, né? Ele não faz nada, ele é um bem mandado, né? Ele faz o que o grupo acima dele manda, que é a Aliança da Terra. Então não é o Trump que está vindo fazer a limpeza nos países, né? Não é o Trump que atacou a Venezuela, não é o Irã, ele é apenas a fachada. Quem está atrás dele é a chamada Aliança da Terra, que é um grupo de pessoas assim da elite mundial, super elite, generais e assim, gente do mais alto grau, que tiveram essa incumbência de se reunir a força militar de todo o planeta e dizer, vamos acabar com a NOM do mundo porque ela está destruindo o planeta. E era uma das digamos, metas da nova ordem mundial era destruir a humanidade toda, assim como está escrito nas pedras da Geórgia, se tu for ver, né? Estava escrito lá nas pedras, né? Reduzir a humanidade a 500 milhões de pessoas. Sim. Nós temos 8,5, né? 8,5. Então eles queriam acabar com 8 bilhões de pessoas através de tudo que você puder imaginar, né? E sempre com uma fachada de boa gente, né? Eles não vão dizer, eu vou te pegar, né? Eles falem, toma isso aqui, que é bom para ti, faça isso, né? Sempre com meios dissimulados para que ninguém note. Mas a ideia deles é fazer isso, tanto que eles fazem com os chemtrails, com isso, ainda continuam fazendo, né? Com o HAARP. Então, esse grupo queria acabar com a humanidade. Então, a Aliança da Terra disse assim, ou nós nos reunimos e derrubamos com esse grupo dominante, ou nós vamos perecer junto, né? Então eles se reuniram e fizeram, nós vamos chamar a Aliança da Terra. Isso começou já desde o John Kennedy, pai, em 1962, que já começou com essa chamada Aliança da Terra, né? Aí eles apagaram o Kennedy e tal, e eles foram, sempre eles tinham muito poder, porque imagina um polvo gigante assim com vários braços, né? Um na política, um na economia, um na mídia, ele dominava todos os setores. Então era muito difícil haver uma revanche, uma retaliação, porque eles sempre iam lá e sufocavam a pessoa. Por exemplo, se eu fosse um médico, né, que eu descobrisse a cura para uma determinada doença, tá aqui a cura, se tomar isso aqui, você se libertar. Eles iam lá e pã, acabava com o médico, tanto que aí mostrava que ele se tirava a vida, que ele não sei o que, eles inventavam qualquer coisa, porque não pode, né? A elite tem que estar no poder de lucro, a Big Pharma, eles têm que vender medicamento, eles não podem que ninguém venha e traga uma solução que vai ajudar a humanidade inteira. Eles querem manter a humanidade escrava, né? E sempre comprando os seus produtos, né? Os medicamentos e essa rede de domínio. Então, eles não tinham interesse. Só que aí a aliança, como eu falei, voltando ao assunto, a aliança se reuniu e disse, nós vamos ter que nos unir militarmente para acabar com essas forças aí que estão dominando o mundo. E esses militares também estavam cooptados, eles conseguiram cooptar militares para o mal também, né? Então tinha parte do exército americano que estava trabalhando para a nova ordem mundial, né? Tanto que esses chemtrails aí da aeronáutica americana, né? Que eles lançam produtos no ar para acabar com a população. Então eles tiveram que até dar um jeito dentro das forças armadas americanas para ver quem é que está trabalhando para a nova ordem e quem está trabalhando para o bem, né? Então a aliança agora
fez essa parte toda de tirar todo o mal da terra. Eles estão liberando aos poucos essas informações. Aí vem a tua pergunta, que tu diz por que só agora liberou? Porque o avanço da Aliança da Terra na limpeza dessa parte, ela já está bem adiantada. Então eles acharam que por bem que agora é hora de revelar, começar a trazer as revelações ao público, e essas revelações começaram agora, apesar de já terem iniciado há bastante tempo, né? Mas agora sim publicamente, e a tendência é que a velocidade que essas revelações venham a ser trazidas, ela aumente muito a partir de agora, né? Ou tipo, lançou a lista, amanhã, semana que vem já vão lançar uma coisa ainda maior, e outra maior, e outra maior, e vai vir escândalos em cima de escândalos para que as pessoas acordem. Então, a informação, só para concluir, a informação que eu tenho é que a Aliança da Terra já está no comando de toda a Terra. Eles já estão no comando, eles não estão mais submissos à antiga nova ordem mundial. Só que eles não podem falar tudo e dizer tudo, porque haveria uma retaliação, haveria possível uma terceira G mundial ou algo parecido, alguma milícia que poderia fazer alguma maldade ali. Então eles estão liberando doses homeopáticas para o povo, e enquanto isso o povo atinge o que eles chamam de o grande despertar, que é um despertar coletivo, massivo da humanidade. Ou seja, as pessoas comuns, como nós, digamos, o povo que está assistindo, verem com seus próprios olhos e verem, puxa, olha ali, né? Que coisa incrível, eu não sabia disso. Né? Eles vão vendo aos pouquinhos. Então, eles chamam disso de o grande despertar da humanidade. Porque não é só americano nem brasileiro, é de todo o planeta, né? Então eles querem, a aliança, que toda a humanidade saiba quem eram os seus algozes, quem eram os seus carrascos, né? E não idolatre mais esses carrascos, que muitos deles eram artistas, gente famosa, gente expoente, né? Gente que todo mundo idolatrava, né? Então eles querem mostrar isso de uma maneira suave para que não haja um espanto geral. Eles não podem vir na televisão e dizer, ó, fulano é do mal, ciclano é do mal, né? Ninguém ia acreditar. Eles dizem, é fake news, né? Então eles têm que mostrar aos poucos. Então esse pouco começou já agora, já está, digamos, há um certo tempo isso. Então, essa exposição da lista de Epstein agora, ela é talvez uma das primeiras ações que vão trazer mais e mais revelações, até que toda a humanidade saiba da maldade que existia nos bastidores, que não era conhecida, né? Dos cartéis, sobre os cartéis da indústria médica, os cartéis da indústria farmacêutica, que criavam medicamentos para dependência, que poderiam ter cura e não tinham, porque eles não liberavam a cura, né? Porque não era lucrativo liberar a cura, né? Eles queriam um paliativo, o cara comprar sempre. Então a humanidade vai saber disso, vai dizer, cara, eles me enganaram, né? Eu fui feito de bobo esses anos todos, né? E aí vai haver um despertar coletivo. Então, essa lista, ela, segundo eu tenho informações, ela é a primeira das revelações que virão, e virão outras mais fortes ainda nos próximos dias. A próxima revelação que vai, já vou dizer o que vai ser a próxima dessa sequência, é das caixinhas mágicas, né? Que eu vou evitar de falar o nome, mas você sabe o que é, né? É? É as urnas. Ah, tá. Ok. Uhum. Essa vai ser a grande revelação que vai trazer um escândalo mundial, né? Uhum. Que é uma empresa chamada de Dominion. Ela tinha um monopólio de todas as urnas do mundo, né? Então, todas as votações que aconteciam, americanas, Brasil, Europa, América, tudo era nessa empresa Dominion, né? Que era justamente desse grupo dominante, né? E agora eles vão dizer que tudo que eles fizeram até hoje, nos últimos 10, 15 anos, foi mentira. A humanidade vai cair de costa quando acontecer isso. Nunca teve uma eleição que foi real. Sim. Tá, mas o que de revelações tu acredita que vai vir à tona? Disso que eu tô falando, dessa... de todas essas, da Caixa, né? do Epstein, o que mais tu acredita que vai vir? Ah, tem muita coisa, tem muita coisa. Tem isso aí, do Epstein, o escândalo da Big Pharma, né? Que é Sim. também um escândalo gigante, que a humanidade foi tida como escrava ao longo de todo esse tempo. Poderia ter descoberto a cura para isso, cura para aquilo, né? As grandes doenças da humanidade estavam nas gavetas dessas indústrias farmacêuticas, e eles não liberaram porque não dava lucro, né? Pelo contrário, eles combatiam quando alguém chegava, olha, eu tenho um medicamento que vai curar. E de fato curava, né? E aqui eles não querem, porque dava muito lucro. Então vai ser a queda da indústria farmacêutica, a queda da indústria alimentar, né? Todos esses produtos químicos que eles botam, né? Substâncias nocivas e que eram aceitas pelo governo, lá nos Estados Unidos não estão aceitando mais. Agora não pode mais isso, não pode mais aquilo, porque aquilo deixava a população obesa, doente, né? E suscetível aos seus remédios, que eles mesmos vendiam, né? Que tudo é um conglomerado, né? Eu fabrico alimento,
e bota um veneninho ali. Aí a pessoa fica doente, ela vai te procurar, que tu é da indústria farmacêutica. Vai ganhar mais um remedinho lá. Depois ela fica doente, vai a óbito, vai cair na outra máfia ali da indústria funerária, e assim vai. É um círculo vicioso, né? Um ajuda o outro. E a mídia alimentando tudo isso com compre, 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 consuma, 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 né? E as pessoas foram feitas de bobas esses anos todos, nos últimos 100 anos, né? Ou para não dizer muito mais. Então agora todos esses escândalos vão ser revelados. Também outros escândalos que vão vir, eu estou até dando os próximos capítulos, as cenas dos próximos capítulos. E por isso que eu falei dessa de Epstein é fichinha, né? Da existência dos extraterrestres, da ajuda deles na Terra, eles vão se mostrar em algum momento, já estão se mostrando, né? Eles vão mostrar que eles estavam auxiliando a humanidade esse tempo todo através de uma maneira sutil, que eles são do bem, que não são do mal, né? E eles vão estar mostrando claramente, o presidente americano já disse que vai lançar um documentário para as próximas semanas, que justamente sobre essas, eles chamam de disclosures, né? Que é as revelações que foram ocultadas da presença dos extraterrestres, dos galácticos e tal. Ele vai mostrar tudo num vídeo, né? E vai mostrar para toda a humanidade. Também vai ser uma coisa bombástica, vai ser chocante, né? Mas eu acho que isso das caixinhas vai deixar as pessoas assim furiosas, porque elas vezes que elas foram enganadas. Elas escolheram um representante e entrou um outro. Sim. Né? Todo o país escolheu o Joãozinho e entrou a Mariquinha, né? E a Mariquinha destruiu o Brasil e o Joãozinho, né? Então é uma coisa assim que todo mundo vai ficar furioso com isso, né? Então é uma das coisas que vai chocar e vai causar um grande despertar coletivo. Outras também. Tem várias, tem tantas aí que sobre a história, todo que a história foi reescrita por esse mesmo grupo, né? Como esse grupo domina já a Terra há milhares de anos, né? Só muda de nome. Aí, para saber mais sobre isso, tem que estudar sobre os Anunnaki, Enlil, que eu não vou falar aqui por uma história muito longa, mas eles estão já há milhares de anos dominando a Terra, mudando de nome, né? Hoje a gente chama de nova ordem mundial, elite global, mas tem vários outros nomes ali que já acontece desde o Velho Testamento. Então, eles estão dominando a Terra há muito tempo e eles fizeram da história conforme era do interesse deles, né? Então, eles contaram a história assim, 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 para criar uma narrativa falsa para que as pessoas fossem facilmente manipuláveis, né? E quando, na verdade, a história foi bem diferente, né? A história foi outra. Eles disseram, aconteceu isso, isso e isso, né? Tipo as pirâmides do Egito, né? Do faraó Kelps, Kefren Miquerinos, né? Porque construiu para ser uma tumba, né? Tudo mentira, nunca foi tumba lá, nunca foi encontrado nem sequer um faraó lá dentro, né? Aquilo era uma outra coisa, era uma usina de captação de energia cósmica, né? Então, eles mentem para que as pessoas não tenham acesso a essas grandes verdades que poderiam libertar a humanidade, né? Eles captam, por exemplo, a energia livre, né? Nós teríamos energia livre do éter e do plasma, não haveria necessidade de a gente pagar conta de luz nem nada, né? Ele tem equipamentos que o Tesla, né, o Nikola Tesla, deixou para a humanidade. Ele mesmo construiu uma torre, a torre de Eiffel, uma coisa assim lá em Nova York, e foram lá e queimaram a torre dele do dia, porque ela estava dando eletricidade para toda a cidade de graça, captando do cosmos, né? E existe isso, é o que faz a pirâmide, né? Ela pega energia, transforma a energia cósmica, que é gratuita, em eletricidade de baixa voltagem. Então eles foram lá, acabaram com o Tesla, destruíram a torre dele. Então não há interesse deles em trazer uma coisa assim que traz benefício para a humanidade. O que interessa é lucro, sempre lucro, né? Venda, né? A própria medicina, a família Rockefeller, em 1920, ela debochou de toda a medicina tradicional, que já existia há centenas de anos, e John Rockefeller, né? E ele, como ele era dono das indústrias de petróleo, ele queria que todos os médicos receitassem só medicamentos à base de petróleo, né? Que são os medicamentos que a gente toma hoje. E eles, assim, debocharam. Todos os médicos já eram charlatães e eram, como é que chama? Charlatães, etc. E debocharam com os médicos, compraram todas as universidades de medicina, né? Compraram, ele tinha dinheiro, foi lá, comprou, e criaram uma medicina baseada em cima da petroquímica, né? Tanto que o médico hoje em dia, ele receita somente remédios da petroquímica. Então o remédio nunca vai receitar uma homeopatia, um chá, algo parecido, né? Senão ele é tido como charlatão. Então vê como é esse domínio só para ter lucro, né? E o médico não é culpado, ele está dentro do esquema, né? Mas quem é culpado é essa cabeça dessa grande, digamos, pirâmide do mal, né? Que é essas famílias Illuminati, etc., que comandam o mundo. E tem mais coisas, escândalo médico, escândalo
de outras coisas também que eu nem saberia dizer agora, mas vai vir muita coisa que vai deixar a humanidade assim perplexa, né? Uhum. Interessante essa parte dos extraterrestres. A gente pode, inclusive, fazer um episódio Pode, somente sobre esse assunto. tem Acho que bastante seria bem assunto, tem interessante. bastante Sim, assunto. seria bem legal. Mas, Luciano, olha só. O que de fato tudo isso que está sendo revelado a nós hoje em dia, o que isso vai afetar diretamente? Eu realmente preciso ficar preocupado com o que está acontecendo no Epstein? Será que isso aí não vai diminuir minha frequência, diminuir minha energia? Vou ficar ansioso? Não é mais fácil só deixar aquilo ali Deixa para pra lá? quem... deixa para lá? Ou realmente eu tenho que lutar contra isso de alguma forma? Assim, é uma interessante resposta. Não sei se tu me permite eu explicar, ou se eu estou muito longo, posso Não, assim, pode ir, tá? fica à vontade. Tá, é que Aham. às vezes tu pergunta uma coisa, eu tenho que trazer Tá tudo bem, eu o gosto. norte assim Uhum. porque na verdade a humanidade ela foi escravizada. Se você tem essa informação, você vai entender melhor a resposta. A humanidade foi escravizada por esse mesmo grupo dominante, né, que a gente chama, né, da nova ordem mundial, etc e tal. Essa humanidade foi escravizada. E agora ela tem que ser libertada, né? Tem até tem um negócio que diz da caverna de Platão, tem uma lenda que fala da caverna de Platão, que os prisioneiros estavam numa caverna e eles viam o mundo se movimentar com luzes e tal, então eles achavam que aquelas luzes que eles viam eram o mundo, né? Então eles não queriam sair da caverna porque ali era quentinho, era bom, né? E eles tiveram que dizer, não, pode sair da caverna que o mundo é aquilo lá, não é essas sombras que tu está vendo aí, né? Então é uma história de fantasia que é verdade. Nós estamos numa caverna, estamos como presos numa gaiola gigante, né? E somos alimentados com migalhas e a gente acha que essas migalhas são boas, mas a gente tem capacidade de ser muito mais que isso. Podemos ser pessoas mais saudáveis, energia livre, ter mais bênçãos que vêm do Criador para nós, e a gente se contenta com uma vida muito medíocre, né? Horários, trabalhos, exigências, deveres, obrigações, paga luz, paga imposto, paga isso, paga para viver, paga para morrer, todas essas coisas a gente não precisaria ter tudo isso aí, a gente poderia ter uma vida muito mais livre se não houvesse esse impedimento, né, das indústrias do mal, que a gente tivesse acesso à nossa plenitude. Imagina que você é um gigante, um elefante amarrado numa cadeirinha dessa aqui, tá? Você é um elefante forte, desse tamanho, gigante, um elefante, né? E amarraram o elefante numa cadeirinha, né, de balanço, e ele tá ali, eu tô preso na cadeirinha, eu tô preso, eu não posso... Mas aí ela só dá um chute e ele manda longe a cadeira, né? Somos nós somos um gigante, nós somos um divino, somos a própria imagem da criação. E nós estamos amarrados nessa cadeirinha ali, limitados, né? Aquele trabalho escravo, aqueles horários, né? Pagando isso, pagando imposto de renda, é uma loucura, exploração, uma série de coisas, remédios, doença, a pessoa aposentada gasta metade que tem na farmácia, quando ele poderia ter a melhora da sua doença sem depender daquilo, se ele tivesse acesso às coisas que já existem, não é que vão existir, né? As tecnologias que foram ocultadas, tem outra coisa que eu não falei também, 6.000 tecnologias foram ocultadas da humanidade, especialmente na área médica. 6.000 patentes de Tesla, que ele deixou, entre elas energia livre, né? Camas holográficas, uma série de coisas que foram escondidas pela Big Pharma, pelas indústrias farmacêuticas, para que não sejam reveladas para a humanidade, porque elas não dariam lucro, né? As pessoas deixariam de comprar o remédio na farmácia e iriam nessa tecnologia que iria praticamente liberar as pessoas de todas as doenças. Então, por isso que eu falei, nós somos um gigante em potencial, amarrado num banquinho ali e preso e não tem da noção da força. E agora a gente está tendo noção dessa força que nós temos, que nós podemos dar um chute nesse banquinho e dizer, eu sou livre, eu sou feliz, eu sou pleno, eu sou rico, eu sou farto, eu sou saudável, eu sou feliz, né? E retornar à nossa essência cósmica, que é o nosso potencial divino. Então, isso que eles não querem que a gente descubra. Por isso que o que eles mais combatem, odeiam, é o chamado despertar da consciência, né? Que é o assunto também do canal de vocês, que é o despertar da humanidade, o despertar da consciência. Que é a pessoa descobrir que ela é poderosa, ela é grande, ela é gigante, né? E não esse ser, né, escravizado que está ali. Então, não sei se essa era a questão que falou, por que a gente está vivendo esse momento, porque a gente era escravizado e agora a gente está tendo acesso à nossa liberdade e a gente tem que ser informado disso aos pouquinhos, senão as pessoas podem surtar. Se eu chegar hoje para a humanidade e dizer, ó, isso, todo mundo vai, né, botar a gente no hospício, vai dizer, o cara enlouqueceu, não pode ser isso, não pode ter energia livre, não pode ter teletransporte, não pode ter medbed, não pode ter nada, porque isso não existe, né?
E não só existe, como está disponível aí, e vai ser disponível em breves tempos. Então, no momento que tira a Big Pharma do ar, essas grandes cabeças aí, e tirar esses grandes líderes do mal, eles vão daí revelar essas 6.000 tecnologias que estão escondidas do Tesla. São 6.000 mesmo, né? 6.000 patentes de máquinas, de coisas, especialmente na área da saúde, para acabar com todas as enfermidades da Terra e dar um melhoramento muito grande da nossa qualidade de vida, né? Só que aí vai ser o fim da indústria farmacêutica, porque eles vivem da doença, né? Aliás, o lema da indústria farmacêutica é cliente curado é cliente perdido, né? Então eles não querem, eles querem gente dependente. Então por que a gente precisa saber? Porque saber que nós somos fortes, nós somos grandes e a gente pode muito mais. A gente pode ser 10 vezes, 20 vezes mais do que nós somos hoje. Só que para isso é preciso uma conscientização. Precisa a pessoa assistir um vídeo como esse, né? Começar a expandir a cabeça, ver que nós temos muito a ganhar ainda, tem coisas maravilhosas e a humanidade tem que reivindicar isso, porque até hoje nós somos prisioneiros dóceis, a gente não reivindica a nossa liberdade, a gente tem todo esse processo aí burocrático, é imposto, é exigência, coisa, e ninguém fala nada, né? Quando tudo isso é ilegal. Por exemplo, IPVA e IPTU é bitributação, isso é ilegal, não pode. Tu paga imposto uma vez só, não pode pagar imposto sobre todo ano, imposto sobre alguma coisa que se chama bitributação, isso aí é ilegal, é usura, tá na Constituição, não pode, né? Pela lei não poderia. Tu compra um carro, tu paga um só imposto no momento que tu compra, a partir dali tu já pagou imposto, não vai pagar imposto sobre imposto que pagou ano passado, né? Então são impostos ilegais que não deveriam existir, né? O imposto de renda também é um imposto ilegal, tá? Que não deveria existir e é criado por esse sistema de uma maneira que ninguém nem questione e acaba achando que é normal, porque a gente se acostumou a ser escravo, né? Então, se tu pegar todos esses impostos que são tidos ilicitamente e direcionar para a qualidade de vida, as pessoas vão ter assessoria de vida, qualidade, medicina, uma série de coisas, né? Então, tudo isso não é questionado porque justamente o sistema não permite que se questione essas coisas. Por isso que eu falo, nós somos gigantes amarrados num banquinho, que a gente tem que dar um chute e dizer eu sou livre, a partir de agora eu sou farto, sou feliz, sou abundante. A gente só não é por causa desse sistema que ainda oprime e que traz coisas que nós não questionamos, né? Por exemplo, esse fato dos impostos. O Trump já está tirando imposto de renda nos Estados Unidos, porque é ilegal, né? Lá, a partir de agora, eles chamam de IRS, né? Ele está tirando, já não vai ter mais imposto de renda nos Estados Unidos, né? E tudo que acontece lá vai acontecer aqui num segundo momento. Então, a tendência é que essa aliança, quando virar e assumir nessa parte do planeta, eles vão limpar todas essas coisas ilegais, ilícitas, vai tirar tudo isso aí, né? Então, uma das coisas que vai ter também é a isenção de imposto de renda. Vai ter um imposto único, chamado de IVA, IVA, Imposto de Valor Agregado. Uma única vez, quando tu compra o bem, tu paga 14% e não paga mais nada a partir dali, pro resto da vida, né? Nem carro, nem PVA, nem nada. Então é o IVA que vai ser implementado lá, agora estão fazendo isso em breve, acho que para esse semestre já vão fazer isso. E tudo que fizeram nos Estados Unidos vai ser copiado exatamente aqui no Brasil, só que com certo delay, né? Não vai ser imediato, né? Então agora eles estão fazendo isso lá, eles estão já botando em cana toda essa gente da lista de apps que a gente falou, por isso que eles estão anunciando, porque a maioria deles já estão ou com tornozeleira, ou já estão incriminados, uma série de coisas, né? Por isso que eles estão anunciando agora, né? Porque chegou o momento de a gente se libertar, sabe? Por isso que a gente está vivendo um momento agora de entrada na Era de Ouro, entrada na Era de Aquário, que é o momento que todas as mentiras e falsidades que foram ocultadas na humanidade vão ser reveladas. Então a gente chama das grandes revelações, né? Então se prepare, porque elas vão ser fortes. As pessoas, nem todo mundo vai resistir, né? Tem gente que vai surtar, né? E aí, gostou do corte? Se inscreve aqui no canal, deixa um gostei e comenta nos comentários o que você achou dele. E também, o YouTube está te recomendando esse vídeo aqui porque ele acha que você vai gostar, então clica aqui, tenho certeza, tá? E aqui embaixo também tem o nosso botão para você se inscrever aqui no canal. Muito obrigado e tchau, tchau.